irmãos, Pai do Senhor. Espero que esteja tudo bem aí na casa de vocês, todo mundo confinado, se cuidando, né? A gente não sabe ainda quanto tempo vai levar esse período de quarentena, mas eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos, já para a gente começar nosso culto, nossa reunião, em Gênesis, capítulo 3. É uma palavra que eu ouvi recentemente que mexeu muito comigo e eu imagino que também deva ser boa para os irmãos ouvirem. Então, Gênesis capítulo 3, eu vou ler apenas os versículos 7, 8 e 9, que diz assim: Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? E meditando um pouquinho, ouvindo essa palavra e lendo essa palavra nessa semana, eu estava aqui me perguntando quantas vezes também esse pecado, seja o pecado qual for aquele que a gente acaba cometendo, ele também faz isso com a gente. Da mesma forma que fez com Adão e Eva, o fato deles perceberem que estavam nus, né? Logo após comerem daquele fruto no jardim, perceberam que estavam nus. E o pecado realmente faz isso conosco. O pecado faz com que a gente perceba as faltas, as falhas que nós temos em nós mesmos. E muitas das vezes a gente acaba fazendo igual aos dois, né? A gente acaba se sentindo com medo e vai se esconder. E às vezes a gente pode acabar se escondendo atrás da vergonha, atrás da culpa. Às vezes a gente se esconde atrás do remorso e fica escondido. E fica ali remoendo aquilo que a gente cometeu contra o Senhor. E às vezes essa nudez que a gente percebe em nós mesmos é muito além da roupa que faltava para Adão e Eva. Na verdade, eu acho que ali eles perceberam que faltou obediência, que faltou a confiança. Quebraram isso quando pecaram contra o Senhor. E a gente também comete esses pecados e nos sentimos envergonhados e com medo e nos escondemos. Mas é maravilhoso porque Deus, apesar da sua soberania, da sua onisciência, pergunta para o homem não o que você fez ou por que você fez, mas ele pergunta: onde está você? Isso na verdade só mostra esse Deus maravilhoso correndo atrás daquele Adão, daquela Eva, correndo atrás de nós e querendo realmente um relacionamento íntimo conosco. Apesar do que nós fizemos, apesar do que a gente fez, talvez semana passada, talvez ontem, talvez até ainda hoje, e muitas das vezes a gente se esconde com medo, com culpa e acaba se afastando do Senhor. A gente deixa de orar, a gente deixa de buscar a palavra e a gente se sente envergonhado e acredita que não dá para eu me reaproximar do Senhor desse jeito. E Deus não está olhando para o que a gente fez. Deus não está olhando por que a gente fez. Ele sabe, Ele nos conhece, Ele sabe das nossas falhas, das nossas fraquezas. Mas Ele quer um relacionamento conosco. Ele quer um relacionamento íntimo com cada um de nós. E é por isso que Ele chama e Ele pergunta: onde está você agora? Não ontem, ou na hora que você cometeu aquilo que você não queria. Mas onde está você agora? Deus está nos perguntando hoje: onde você está? Nós estamos aqui reunidos agora para nos aproximar desse Deus maravilhoso. E eu convido você e a sua família para que a gente aproveite essa chance, para que a gente realmente esteja perto do Senhor, para que o Espírito Santo venha inundar esse momento e a gente glorifique e a gente se aproxime desse Deus maravilhoso. Um Deus que é amor, um Deus que a Bíblia fala que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E Ele quer estar conosco. A gente só precisa estar com Ele, porque aquilo que a gente cometeu ficou no passado. E estar com o Senhor é ser transformado por Ele, pela glória dEle. Amém, irmãos? Vamos orar para a gente começar? Senhor, eu te agradeço, meu Pai. Obrigado, te agradeço Jesus. por esse momento maravilhoso que nós estamos aqui, Senhor.
Te agradeço por essa palavra, por esse entendimento de que o Senhor realmente quer estar conosco, pois nós precisamos de Ti, Senhor. Nós queremos estar contigo, Pai, o tempo todo. Que o Teu Espírito Santo não nos deixe desviar dos Teus caminhos, Pai. Que nós consigamos andar nos Teus princípios e sabendo e lembrando que o Senhor nos ama e que a Tua misericórdia e a Tua graça está conosco, Pai. Eu Te agradeço por isso e eu Te peço, Senhor, que continue renovando a Tua misericórdia pela vida de cada um de nós. Fica agora conosco nesse momento, Senhor, que nós estaremos Te louvando, Te adorando, reconhecendo esse Deus maravilhoso que Tu és, Pai. É o que eu Te peço e Te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Já tem uma pregadora aí para o próximo domingo, viu? Que palavra abençoada. Onde você está? Pastor, estou em casa. Estou em casa. Mas de repente a gente se perde dentro de casa, né? A gente se perde com as nossas ações, com as nossas atitudes, com os nossos sentimentos. Mas que a paz do Senhor venha sobre a nossa vida. Paz do Senhor, queridos. E vamos louvar ao Senhor com o hino de número 3 da harpa cristã. Eu queria te desafiar o seguinte: quando fica assim, todo mundo vai ver, aí fica assistindo na TV. Não é? Olha, vou ver na TV, no celular, no tablet. Não assista, não. Eu queria te convidar a cantar conosco, a participar de um culto, um verdadeiro culto ao Senhor nesse momento. Que não seja apenas um programa que você vai assistir nesse domingo, olha, agora vou... Não, nós vamos dedicar esses momentos que aqui estaremos, louvando ao Senhor, também ouvindo da sua palavra, cultuar a Ele. Vamos cultuar juntos ao Senhor. Hino de número 3. Plena paz e santo gozo tenho em Ti, ó meu Jesus, pois eu creio em Sua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é um grande para mim, pois Sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da Sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar. Neste tempo, céu e terra hão de ser a mesma lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que
pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. É isso. Que a paz do Senhor envolva o nosso coração, inunde a nossa alma e que a gente possa sentir a presença do Senhor. Vamos louvar o Senhor com um louvor, um hino, uma canção que é assim um pouco antiga, né? Mas que a gente está acostumado a cantar, a gente canta lá na igreja. E eu gostaria muito de cantar este hino com vocês, falando do quanto, apesar de todas as coisas, eu gosto muito da letra desse hino, porque ele fala que apesar de tudo, né? Apesar da glória que tens, Ele se importa comigo. Gente, o tamanho do universo, você falou na terça-feira a respeito das milhares de estrelas que existem, o quanto Deus conhece cada uma delas e conhece você, conhece exatamente quem somos. E apesar desta glória que tens, aleluia, Ele se importa conosco também. Né? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Oh, meu Senhor, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele é tremendo, aleluias. É isso. Apesar de estarmos nesse isolamento social, nós podemos sentir a presença do Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ouvir uma palavra abençoada pelo pastor Luiz Carlos. Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos e amados irmãos. É um prazer estar aqui com vocês, poder aqui transmitir alegria de, ainda que através de um vídeo, a gente pode se aproximar e transmitir essa comunhão maravilhosa que temos um com os outros. Eu fui convidado pelo nosso pastor presidente para estar aqui com vocês alguns minutos e eu quero usar um tema para essa breve meditação, em casa com Jesus. E eu gostaria de ler aqui um texto bíblico que está registrado em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38, que diz o seguinte:
E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Marta escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Que bênção, irmãos, é poder entender que nós precisamos estar perto de Jesus, nós precisamos estar próximos de Jesus, nós precisamos estar juntos com Jesus. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui algumas coisinhas nesses dias que estamos muito, mas muito mesmo apreensivos com este problema de pandemia que está assolando a humanidade, podemos dizer assim. Nós precisamos ter muito cuidado, e o melhor cuidado é estar em casa. Então, por isso eu achei que era interessante falar sobre em casa com Jesus. Algumas pessoas tiveram a oportunidade de estar com Jesus em suas casas. Levi, por exemplo, chamado também Mateus, ele convidou um dia Jesus para estar na sua casa, para entrar na sua casa, para jantar com ele. E ali vários fariseus estiveram escutando as palavras de Jesus. E ali Jesus pôde libertar muitas pessoas de muitas situações. Jesus também esteve na casa, foi convidado para estar na casa de Simão, o fariseu. E ali nós vemos uma mulher ali se humilhar diante do Senhor. E ali ela foi então perdoada. Foi uma coisa maravilhosa que aconteceu naquela casa. E o que isso nos ensina? O que isso nos traz? Jesus, ele quer estar dentro da nossa casa e quer estar fazendo coisas grandiosas. Jesus também ia passando em Jericó e um homem chamado Zaqueu subiu numa árvore só para ver Jesus passar. E Jesus olhou para ele e falou assim: Zaqueu, desce daí, desce depressa, Zaqueu, hoje me convém pousar em sua casa. Zaqueu desceu muito alegre e recebeu Jesus na sua casa, e houve um grande milagre ali, porque ele foi salvo, ele foi liberto da avareza e de tantas outras coisas que trazia para ele um vazio, que não enchia o seu coração. Assim também Jesus quer entrar na nossa casa. Na casa de Zaqueu, Jesus libertou e trouxe salvação. Mas Jesus também entrou na casa de Pedro, e lá a sua sogra estava com febre, enferma. E Jesus foi lá na casa de Pedro, que curou a sua sogra, e outros enfermos que chegaram depois. E nós vamos ver que muitas pessoas foram curadas ali na casa de Pedro. Jesus também foi convidado por Jairo a ir em sua casa, porque a sua filha estava muito doente. E Jesus então foi. E quando chegou, a menina já estava morta, mas Jesus entrou ali e ressuscitou aquela menina. Que coisa maravilhosa! Quando Jesus entra na casa de alguém, faz uma diferença muito grande. Jesus está na nossa casa. Graças a Deus, Jesus está todos os dias na nossa casa. E na casa de Marta não foi diferente. Ele chegou ali, só que Marta estava muito distraída com muitas coisas. Então Maria escolheu a boa parte, ficou ali ouvindo Jesus. Olha, um conselho que eu vou te dar, meu querido irmão, meu amigo, você que está escutando essa mensagem, sente-se aos pés de Jesus, dê o tempo para Jesus, tenha essa prioridade. Jesus, ele se preocupa com a sua vida, ele se preocupa com a nossa vida. Jesus se preocupa com as pessoas e não com o que elas fazem. Jesus se preocupa primeiramente com as pessoas. Você pode estar até fazendo alguma coisa para Jesus, mas Jesus está muito mais preocupado com você. Preparemos-nos, pois, porque Jesus vai voltar. E quando ele voltar, não vai dar tempo de prepararmos.
precisamos estar muito alerta e muito preparados. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Um abraço. Ainda que seja virtual, mas que Deus vos abençoe, você e sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Que palavra abençoada, né? Que você possa refletir a respeito e que nós possamos nos colocar sempre diante do Senhor. Para que o nosso culto seja completo, nós não podemos esquecer dos nossos dízimos e das ofertas. E eu quero ler com vocês um texto que é muito conhecido, muito falado, sobre dízimos e ofertas, que está lá em Malaquias 3:10, né? Que diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois de fazer isso, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Glória a Deus. Palavra do Senhor está aqui no texto, está na sua palavra, e nós precisamos entendê-la, né? Malaquias, há cerca de 400 anos antes de Cristo, ele pega um período bem complicado, onde o povo estava numa displicência ao servir ao Senhor de várias formas. Estavam inclusive com hipocrisia, dizendo que que serviam ao Deus vivo, mas era só de palavra, só daquilo que eles achavam que devia. Talvez isso se assemelhe com alguns cristãos hoje em dia. Nós precisamos lembrar que somos cristãos de verdade, nós servimos ao Senhor de verdade, de fato, não só de palavras. Uma outra coisa também que Malaquias chama a atenção aqui é o quanto eles não estavam fazendo conforme a vontade de Deus fala para fazer com relação a dízimos e ofertas. E por isso esse texto vem falar exatamente a respeito disso. Por não fazerem isso, ou seja, pagarem os seus dízimos e ofertarem a casa do Senhor, estavam bloqueando bênçãos dos céus sobre eles nesta área também. Nós precisamos lembrar disso, queridos. E sempre que houver nesse período do culto, o momento de dízimos e ofertas, que nós possamos, com o coração sincero, verdadeiro, acima de tudo, voluntário ao Senhor, nós possamos fazer isso de forma tranquila, que é um ato de fé. Afinal de contas, o Senhor nos dá tudo aquilo que temos e precisamos devolver apenas 10%. As ofertas é aquilo que o Senhor coloca no seu coração, aquilo que você assenta no seu coração, é um exercício de fé também nessa área. Eu quero orar com você, vai estar escrito aí a questão dos dizeres do banco, tudo direitinho, como você pode fazer, como deve ser feito. Então, não se preocupe, você vai poder anotar direitinho, tá certo? Mas nesse momento, agora pegando na sua mão aí o seu dízimo, a sua oferta, nós vamos consagrar ao Senhor, nesse momento. Curve a sua cabeça. Pai eterno e bendito, te louvamos e te bendizemos por este momento do culto, Senhor, que é tão abençoado quanto qualquer outro, porque neste momento nós podemos dar algo que é nosso a Ti, Senhor. É simples, é pouco, mas é com o coração alegre e grato a Ti por tudo quanto temos recebido. Consagramos a Ti, Senhor, estas ofertas, todas essas ofertas e todos esses dízimos são consagrados para a Tua casa, Senhor. Multiplica na vida dos Teus servos como a Tua palavra nos ensina, Senhor, conforme a Tua vontade. No nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Enquanto você oferta ao Senhor, separa aí direitinho. Nós vamos ter a presença aqui conosco hoje do nosso irmão Alexandre e a irmã Jéssica, louvando ao Senhor. Deus abençoe. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos dá nova
Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Creio em ti. Nossa fé não seja inútil, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fraco, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. O perdido encontra o perdão, pois agora que o amor venceu e a igreja viva esse amor. Creio em ti, creio em ti, que as cadeias não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Amém? Deus possa continuar abençoando vocês. A paz do Senhor a todos os irmãos. Depois desse momento de louvor e adoração com os nossos dízimos e ofertas, nós vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele abençoe o pastor Paulo Henrique, que vai nos trazer a palavra nesse momento. Amém? Que o Senhor continue falando ao teu coração. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, porque hoje também podemos te adorar, Senhor, aqui das nossas casas, e podemos sentir a tua presença. Sim, Senhor. Ó Pai, continua, Senhor Jesus, falando conosco. Ó Deus querido, toma agora nas tuas mãos a vida do pastor Paulo. Unge, Senhor, as suas palavras para que ele possa atingir os nossos corações. Fala conosco mais um pouco, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos. E desde já te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Quero saudar a amada igreja na paz do Senhor Jesus nessa noite. Que mais uma vez Ele seja glorificado por estarmos diante dEle, louvando, engrandecendo e enaltecendo o seu santo nome. Amados, quero glorificar a Deus. Foi-me feito um convite para essa noite estar trazendo a palavra sobre a vida dos nossos irmãos. Eu aqui na minha casa, você aí na sua, e o Senhor Jesus em todos os lares. Glória seja dada a Ele. Amém? Escolhi um texto maravilhoso da palavra do Senhor, como não poderia de ser, né? A palavra do Senhor é maravilhosa e gostaria de compartilhar com os amados. Abra sua Bíblia aí comigo, Lucas, capítulo de número 19, a partir do verso 1, glórias a Deus. A palavra do Senhor, um texto bem conhecido nosso, que nos diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E, correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu,
desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressadamente desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, vou restituí-lo quadruplicadamente. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Glórias a Deus. Amados, nós vemos aqui Jesus, ele entrando em Jericó. E não poderia começar esse texto sem mencionar o nosso maravilhoso Deus no seu olhar de atenção para comigo, para com você que está aí no seu lar. Um olhar que não descarta ninguém, um olhar ao qual ele coloca a minha e a sua vida como vidas em prioridade. Se você acompanha, faz a leitura da palavra do Senhor, você sabe que Jesus está entrando em Jericó, mas antes ele estava perto. Antes de entrar em Jericó, é muito interessante porque Jesus ele passa por Bartimeu. O início do versículos que fala assim: e chegando perto de Jericó, estava ali um cego chamado Bartimeu e ele estava mendigando. E agora aqui nós já temos Jesus dentro de Jericó. E Jesus vai passando. Louvado seja Deus, porque Jesus, amado, ele nunca teve pressa. Ele sempre foi passando na minha e na sua vida, na minha e na sua necessidade. Glórias a Ele. E neste momento, você aí na sua casa, eu aqui na minha, o mundo e o país passando por uma necessidade tão grande, de uma resposta, de uma procura. Nós temos uma resposta. Nós temos já aquele que nos achou em meio a tantas procuras. Nós temos o Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu sei que este momento que nós estamos passando, ele está cooperando para alguma coisa na minha e na sua vida. Tão somente temos que olhar, observar e dizer: sim, grande é o Senhor. Todas as coisas estão cooperando. E eu sei, cada um de nós sabemos naquilo que o Senhor está cooperando neste momento. Mas a palavra, amados, ela diz assim, que Jesus ele passou entrando em Jericó, ele cura a enfermidade de Bartimeu. Ele estava fora, Bartimeu estava fora. Agora aqui dentro, aonde nós vamos nos ater, aqui é um homem rico. Ele dentro de Jericó, ele está agora dando atenção a um homem rico, a um homem que tem suas dificuldades, sim, diz a palavra. Ele gostaria, ele queria saber quem era Jesus. Lá fora, Bartimeu queria ver, queria sentir, queria procurar auxílio para a sua questão, sua cegueira. Aqui dentro tem um homem querendo ver. Um homem rico, diferente do mendigo, mas na mesma necessidade, estava procurando por Jesus. Um homem pobre estava procurando por Jesus. Um homem rico estava querendo saber quem era Jesus. Nós vemos aqui, amados, um contraste dessas duas pessoas, desses dois personagens, mas não há um contraste em Cristo. Ele estendeu as mãos para ambos. Mas vamos nos ater aqui, interessante, vamos nos ater aqui neste homem rico. Uma necessidade, querer saber quem era Jesus. Porque com certeza ele já havia ouvido, com certeza alguém já lhe havia falado, ele já havia ouvido do Senhor Jesus pelos suas maravilhas, seus feitos ali naquelas terras. Então agora Jesus chega ali em Jericó e ele queria saber quem era Jesus. É interessante que a palavra fala que Zaqueu era um homem muito importante. Zaqueu, ele era chefe dos publicanos.
Ser chefe dos publicanos, amados, era ser o líder daqueles que recolhiam os impostos. E olha, Jericó era a terceira maior arrecadação do Estado romano. Jericó, ele tinha os olhos ali de Roma. Por quê? Porque traria muitos recursos ali. Ou seja, Zaqueu era um homem importante. Zaqueu era um homem que para ele nada faltava, mas ele queria, ele precisava. Algo dentro dele estava falando: você precisa conhecer Jesus. Você precisa saber de Jesus. E ele vai, como eu e você, um dia chegamos até Cristo com as nossas necessidades. Zaqueu, ele vai até Jesus. Ele tinha uma questão física, era de baixa estatura. A multidão estava fazendo uma grande barreira. Há momentos na nossa vida que a multidão ela vem fazer uma grande barreira. E às vezes nem mesmo a multidão. Às vezes são os nossos problemas, as nossas questões pessoais, questões nossas, questões de fora também. Mas há uma grande barreira. Qual é a sua atitude diante dessa grande barreira? O que você está fazendo diante de uma grande barreira? Zaqueu, ele nos ensina aqui. Vamos vencer as barreiras? Mas eu tenho essa dificuldade, sou de pequena estatura, o que eu vou fazer? Eu vou procurar um lugar onde eu possa ver Jesus. E a palavra nos mostra que ele saiu dali, correndo. Jesus estava vindo, a multidão junto com ele, e ele passa à frente de Jesus. Olha, amados, poucas vezes nós vemos na palavra alguém que passou à frente de Jesus. Mas se você estiver com alguma necessidade e a sua estratégia for passar à frente de Jesus para que ele possa lhe ver, passe à frente. Ele permite. Passe à frente, ele vai deixar. Ele é maravilhoso. Ele sabe de todas as nossas questões e ele vai fazer com que você seja abençoado. Zaqueu foi abençoado, ele passou à frente. Ele, lá na frente, ele encontra uma árvore, uma figueira brava, e ele sobe a esta figueira. E ele fica ali aguardando. Ele fica ali esperando. Amados, como é bom ficar aguardando Jesus passar. Como é bom ficar esperando e ter a certeza que Jesus vai passar. A palavra lida, ela é rápida, mas neste momento eu quero que você reflita um pouquinho. Amados, quantas vezes nós não esperamos Jesus passar? Quantas vezes nós não esperamos Jesus resolver? Porque deixamos, como diz a palavra, deixamos o nosso caminho a Ele, porque Ele cuida de todos os caminhos, entregamos, descansamos no Senhor, estamos dizendo: Pai, faz a Tua vontade. Jesus, faz o Teu querer. E esperamos. E não é maravilhoso, amados, quando Jesus ele resolve? Não é maravilhoso quando Jesus ele chega até nós? E foi assim. Jesus chegou até onde estava Zaqueu. E eu quero lhe dizer uma coisa, Jesus ele observa todas as necessidades. Jesus ele é observador. E eu gostaria, amados, que você também fosse observador neste momento, de todos aqueles que estão à sua volta, de todas as necessidades que possam haver à sua volta e que você possa contribuir para que tudo seja abençoado à sua volta. Jesus, ele para bem embaixo da figueira. Ele olha para cima e ele diz: Zaqueu, desce depressa. Desce depressa, Zaqueu. Hoje me convém pousar na tua casa. Oh, aleluias. Amado, como é bom ter Cristo pousando em nossa casa. Olha, se Zaqueu ele acompanhou Jesus, nós sabemos disso, foi um dos discípulos de Jesus, um dos servos de Jesus. Não pôde viver muito na graça do Espírito Santo, porque ele viveu naqueles dias, talvez o início da igreja primitiva ele pegou, mas as promessas que têm chegado até nós, talvez não.
porque a descida do Espírito Santo fez com que eu e você tivéssemos Deus em nós, vivendo em nós. Zaqueu não teve essa oportunidade de ter essa promessa cumprida na sua vida, mas ele foi fiel, ele acreditou, ele se entregou a Cristo. E hoje, amados, nós não temos Jesus como Zaqueu teve por uma noite. Nós temos Jesus por toda a vida. Ele mesmo prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Hoje nós temos Jesus de manhã, hoje nós temos Jesus à tarde, hoje nós temos Jesus na rua, hoje nós temos Jesus no carro, hoje nós temos Jesus conosco em todos os momentos. Agora aí no seu lar, agora aqui no nosso país, passando conosco esta quarentena e nela nos ensinando, dizendo: tira algo bom daí, medita, busca, se coloque à minha disposição. Grandes coisas eu vou fazer por ti e pela tua família, diz o Senhor para ti, amado. Aleluias. Sempre haverão aqueles que vão reprovar, sempre haverão aqueles que vão dizer alguma coisa contrária. Zaqueu desceu, recebeu Jesus como eu e você, amados, recebemos sempre, com muito júbilo. Todos os dias, quando acordamos, louvamos ao Senhor. Senhor, obrigado pela vida. Obrigado, Senhor, por este dom maravilhoso. Somos gratos a Ti por tudo. Com júbilo, recebemos Jesus todos os dias, em todos os momentos. Zaqueu fez a mesma coisa. Recebeu Jesus com muita alegria. Mas tinha alguém ao redor dizendo: aí, esse aí recebeu Jesus, rapaz. Ou Jesus, olha os problemas que ele tem. Olha as questões dele. Olha o jeito dele, a maneira dele, a estatura dele. Olha as coisas que ele tem. Da onde será que ele tem tirado tudo isso que ele tem? Ele é chefe dos publicanos, cobrador de impostos. Jesus não olhou para isso. Jesus olhou para dentro de Zaqueu. Jesus olhou, amados, para onde nenhum homem pode olhar e para nenhum homem para que nenhum homem pode observar. Ele olhou para a necessidade de Zaqueu. A verdadeira necessidade minha e tua, muitas das vezes, ela não é colocada diante dos olhos do homem como o Senhor Jesus vê e como o Senhor Jesus, ele penetra. Jesus olhou para dentro de Zaqueu. A sua necessidade de algo muito importante, transformação e salvação. Hoje me convém pousar em tua casa. Saíram dali, foram para a casa de Zaqueu. Muitos falaram: olha, vai ser hóspede de um pecador. Oh, Jesus. Amados, Jesus sempre será o nosso hóspede. Sempre Ele encontrará na minha e na sua casa, eu tenho toda a certeza disso. Sempre encontrará morada. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: nós somos falhos. Nós erramos, pecamos. E como erramos e como pecamos. Me lembro até de Paulo dizendo que o bem que eu tanto quero, tanto impulsiono que ao meu viver, a minha vida, querer fazer o bem, esse eu não faço. Mas o mal que eu tanto fujo dele, esse eu faço. Nós somos falhos, amados. Mas aquele que está em nosso lar, aquele que habita conosco, aquele que um dia, como diz a sua palavra lá em Apocalipse, bateu a porta e nós ouvimos a sua voz, nós abrimos a porta, falamos: entra Jesus, entra Jesus. E ele entrou, e ele tem ceado conosco e nós com ele.
Ele tem estado conosco em todos os momentos. Em todos os momentos. Lembra aí, irmão? Lembra aí, irmã? Lembra aí, jovem? Daquele momento ao qual o melhor amigo, o pai, a mãe, o pastor, seu líder espiritual não pôde estar com você, mas ele tinha uma palavra para te dar. Aleluias. Ele tinha um aconselhamento para estender sobre a sua vida. Ele sempre terá algo para nos dar. Aleluias. Porque o convite ao qual nenhum homem pode fazer, Cristo pode fazer. Esse convite ele fez para Zaqueu. O convite de: venha a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nenhum homem, nenhuma igreja, nenhuma associação, nada, ninguém neste mundo pode dar esta palavra, porque Jesus, ele sim, ele traz descanso. E é interessante que esse versículo que eu citei, ele se estende um pouco mais. Eu vou dar descanso às vossas almas. Interessante. Descanso à alma. Quem pode dar descanso à alma? Somente o Criador dela. E é maravilhoso descansar debaixo das mãos potentes do Senhor. É maravilhoso estar debaixo das mãos potentes do Senhor, porque Ele tem nos guardado. Ele tem nos dado refrigério. Como o salmista diz, Ele tem sido o nosso socorro presente na angústia. Como é bom. Aquele que habita a sombra do Onipotente. Que palavras maravilhosas. Ninguém tem uma palavra dessa no mundo para nos dar, a não ser aquele que criou o mundo. Zaqueu, hoje convém que eu pouse na tua casa. Eles foram para ali e louvado seja Deus, amados. No início da palavra eu estava dizendo sobre Bartimeu e é interessante que é um contraste, né, amado? Um contraste que capítulo 18 ele termina falando de um pobre e o capítulo 19 inicia-se falando de um rico. Jesus tem olhos para todos, aleluias. E é interessante que Jesus ele chama Bartimeu e a pergunta para Bartimeu é essa: o que queres que te faça, Bartimeu, que eu veja? E Jesus, ele falou, vê. E ele poderia ter ido embora com simplesmente este vê, porque a ordem de Jesus dada, ela é obedecida pelo vento, pela tempestade, é obedecida por todos os nossos órgãos humanos, é obedecido por todos. Vê. E ele estaria vendo. Mas Jesus acrescentou uma coisa, está escrita assim: o que queres que eu te faça? Ele falou, que eu veja. Jesus falou, vê, a tua fé te salvou. Salvação. Salvação. É isso que Cristo veio trazer. Não é uma conta bancária gigantesca. Não há melhor casa, o melhor carro. Não é isso, não é isso. Salvação. Porque aqui tudo é efêmero, tudo passa, mas nós precisamos de salvação. Vê, a tua fé te salvou. Vai salvo. Agora aqui na casa de Zaqueu, Jesus ele pega e fala: hoje veio a salvação a esta casa. Interessante, amados. A mesma fala dada a um pobre e a mesma fala dada a um homem rico. Salvação.
vocês precisam de salvação. Aleluias. Nós necessitamos, amado. Cuide bem da sua salvação. Cuide bem dela. Ela foi conquistada na cruz. Ela foi conquistada pelo nosso Deus que se fez carne. Sentiu e sabe das minhas e das suas dores. Ele veio para nos dar salvação. O mundo, se ele não viesse, predestinado e ia ser colocado em eterna perdição. Mas ele nos trouxe, pela sua atitude na cruz, ele nos trouxe salvação. Salvação. Vê, a tua fé te salvou. Hoje veio a salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Amado, louvado seja Deus, exaltado seja Deus, por esta tão grande salvação que Ele tem nos dado. Das coisas que possuímos, a mais valiosa é a salvação. É a salvação. E olha, por ela nós não lutamos. Por ela nós não dispensamos tempo e nem fomos nós que morremos na cruz, mas ela chegou até nós gratuitamente. E hoje você está aí no seu lar com a sua família e você pode louvar a Deus pela salvação. Pela salvação. Glórias a Deus. Eu quero convidar você neste momento, aí na sua casa, a dobrar o seu joelho, se puder, a abaixar a sua fronte, a fechar os seus olhos. Vamos agradecer a Ele pela salvação. E você, talvez, que esteja me ouvindo, está junto aí com o seu familiar neste período e não conhece a Cristo, Ele tem para você salvação. E é gratuita. E neste momento, nós vamos agradecer a Deus por esta tão grande salvação. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu estou orando, Senhor, juntamente com a nossa igreja. Pai, toma, Senhor, toma nas tuas mãos os 4 cantos de Caçapava. Toma nas tuas mãos os 4 cantos da nossa nação. Aonde esta palavra, Senhor, ela pôde chegar, o lar e o ouvido que pôde dar atenção a ela. Pai, em nome de Jesus, que haja sobre estes, Pai, sempre salvação. Tomamos posse dela e te agradecemos, Pai. Mas se há alguém que não a tem, Pai, desce sobre ele salvação. Talvez ele já esteja com o joelho dobrado e lágrimas descendo, Pai, dos seus olhos, pedindo a Ti salvação. E o Senhor é o Deus da salvação. Obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de poder falar da Tua grandiosa salvação, da Tua palavra. A mesma palavra que o Senhor teve para um pobre, mendigando a beira do caminho, nem nome tinha, Bartimeu, filho de Timeu. A mesma palavra que alcançou um homem rico e o seduziu por completo. Pai, que esta salvação, ela seja sobre a vida de toda a Tua igreja sempre. Valorizamos, Pai, muito essa salvação. Teu nome seja louvado por ela. Obrigado, Cristo, pela salvação. Igreja, salvos em Cristo, amados do Senhor, que mais uma vez possamos exaltar e bendizer o dono da salvação. A paz do Senhor, uma boa noite e que o Senhor Jesus sempre esteja na tua casa. Glórias a Ele. Quero aqui nesse momento, quem sabe, reforçar você que ainda não aceitou Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida.
faça isso. Aproveite esse momento. Quem sabe na sua casa ou através do celular, aonde quer que você esteja, seja até durante o dia, eu não sei que horas você vai ver isso, mas o fato é que o Senhor vem de alguma maneira cercando a sua vida e você não está percebendo. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, de verdade, porque Ele tudo vai fazer. Se você quer tomar essa decisão, de repente você está afastado dos caminhos do Senhor, esse é o momento, essa é a hora. O Senhor colocou este vídeo na tua frente para que você pudesse ter esse encontro com Ele. Não perca essa oportunidade, volte ou então encontre-se com Ele. Nesta oração, confesse os seus pecados a Ele e reconheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Vamos fazer uma oração? Vamos orar por você que aí está, Pai eterno e bendito. Eu quero te agradecer, Senhor, pela Tua palavra. Eu quero te agradecer por tudo que tem ocorrido, por cada hino, por cada palavra que foi trazida, Senhor. Porque de algumas maneiras eu sei que Tu tens tocado os corações. Pai eterno, esta pessoa que neste momento se curva diante de Ti e reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida e que está confessando os seus pecados, Senhor, estende as Tuas mãos sobre eles, sobre elas, em nome de Jesus, Senhor, que repreenda, seja repreendido agora todo o laço do passarinheiro que possa estar sobre as suas vidas e que eles possam sentir o bálsamo do Teu Espírito, Pai eterno. Oh, escreve os seus nomes no livro da vida, Senhor, e que eles tenham isso com muito gosto no seu coração e na sua vida. É no nome de Jesus que te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. E se você tomou essa decisão, eu sei que agora a gente está tudo dentro de casa, a gente não pode, mas se você mora em Caçapava ou Redondeza, que será um prazer receber você um dia lá na igreja, dando o seu testemunho para nós, venha, nos procure, não vai embora, se você vier, não vai embora sem antes me dar um abraço. Nesse período vai poder, né, gente? Nesse período vai poder. Aí já vai ter passado isso, tá certo? Vem me dar um abraço e dar o seu testemunho que você aceitou Jesus. A igreja fica na rua Odilon de Souza Miranda, número 250, no centro aqui de Caçapava. Tenho certeza que a igreja vai receber você com muito carinho. Se é de algum outro lugar, procure uma igreja evangélica que pregue a sã palavra de Deus, que Jesus Cristo seja a centralidade do culto. E eu tenho certeza que eles vão com muito carinho abraçar você e toda a sua família. Amém, queridos? Deus te abençoe. Eu acho que a Nathalie agora vai dar alguns recados pra gente. Bom, como sempre, irmãos, não esqueça de tirar uma fotinho de você e de sua família. Coloque a hashtag EAD em família, poste nas redes sociais, Instagram, Facebook, até no WhatsApp. Onde você puder, coloque a foto. Eu agradeço a todo mundo que colocou na semana passada a foto da família. Ficou muito legal poder ver todos reunidos ali na sala, onde fosse, né? E que essa semana você possa fazer isso novamente. Lembrando que, ainda que a nossa igreja esteja de portas fechadas, a gente continua trabalhando. Então, se os irmãos precisarem falar com o meu pai ou com algum obreiro, pode ir lá na igreja sede durante a semana, ele depois vai estar falando certinho os horários, porque eu confesso que eu não lembro e eu vou dar a informação errada. Mas, se o irmão não precisa ir na igreja, fique em casa, faça a sua parte e continue assistindo a programação da nossa página. Terça-feira vai ter estudo novamente. Ouvimos essa semana minha mãe e agora a peteca voltou para o meu pai, então essa terça-feira vai ter um novo estudo para que os irmãos possam aprender mais a palavra junto com o meu pai. Quinta-feira a gente tem um especial para os pequenos e as crianças, então vão ter um conteúdo específico para elas. É o culto da criançada que vai começar quinta-feira agora às 7h30. Então, se você está achando que o seu filho está faltando conteúdo para ele assistir na internet, na televisão, que é algo mais bíblico, quinta-feira vocês vão poder fazer isso. Assista junto com seus filhos. Não dá só o celular na mão dele para assistir, não. Assiste junto com eles. Boa. Seja bênção, seja influência, seja exemplo na vida dos seus filhos. E no domingo a gente volta com a programação de domingo de manhã, escola bíblica, e no domingo à noite a gente tem o culto novamente. Amém, irmãos? Deus abençoe. Quero reforçar, Nathalie, que na quinta-feira é 19h30, 7h30 da noite. 7h30 da noite. 19h30, ok? A escola dominical é às 10 horas da manhã, no domingo, e o culto à noite, pontualmente, às 19 horas. A não ser que haja qualquer probleminha técnico, gente. Nós tivemos domingo passado, infelizmente, não tem como, a gente passa por isso, tá certo? Com relação aos dias e horários, né, na igreja sede, nas congregações fica de acordo com cada dirigente, fez com a sua congregação a maneira de estar lá, o horário, o dia para estar lá.
Na igreja sede, às segundas, quartas e sextas, das 9 da manhã ao meio-dia e depois das 14h30 às 17h, segunda, quarta e sexta. Tem gente lá para atender você, seja para orar, seja para receber alguma coisa, receber a oferta de amor, que é a campanha do quilo, não se esqueça, será muito importante, ou levar os seus dízimos, as suas ofertas, isso na segunda, quarta e sexta. Na terça e quinta, eu estou lá, das 14h30 até as 18 horas, terças e quintas. Aos domingos, isso tudo na igreja sede, das 17 às 18 horas, ok? Ok? Tá tudo certo? Estou esquecendo de alguma coisa? Acho que não. Eu falo isso sempre lá no púlpito para os nossos irmãos, de repente falo aqui também, né? Então vamos orar ao Senhor, agradecer ao Senhor por este culto abençoado, que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família, que você possa experimentar cada vez mais o melhor do Senhor a cada dia, que amanhã, diante do Senhor, seja melhor do que hoje. Amém, queridos? Pai eterno e bendito, te agradeço. Obrigado. Obrigado, Senhor, por estarmos em tantas casas. Obrigado pela tua bondade, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua palavra, Senhor, cantada ou falada, mas que foi ministrada ao nosso coração e ao nosso intelecto. Continua conosco e possamos remoer a tua palavra no decorrer desta semana. Que seja bênção para a vida de cada um de nós e que a cada dia sejamos acrescentados na tua presença. Eu te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Vamos dizer juntos? Amém. Deus te abençoe. Uma semana abençoada, queridos.